Vamos começar então com o lado protestante. 2 minutos para a pergunta. Tiago e Diego. Vamos lá? Vamos. Eu começo? Ah. Bom, vamos começar pelo papado, né? É idolatria. Idolatria? Idolatria? Isso. Fechou. Desculpa aí. Bom, eu acho que a pergunta clássica seria sobre adoração de imagens. Qual seria a primeira defesa de vocês quando um protestante, por exemplo, acusa um católico de adorar imagens? E eu digo no sentido de que muitos dos católicos, pelo menos quando eu era católico, e eu já vi, inclusive, pessoas chegarem, por exemplo, com um pedido de algo que elas têm no coração. Elas precisam de alguma coisa, seja uma cura de uma enfermidade, seja um pedido de uma bênção financeira ou qualquer outro tipo de bênção que elas queiram, e elas façam uma oração para algum santo. Já ouvi mulheres, por exemplo, que gostariam de engravidar fazendo promessas a Santo Antônio. E na própria denominação católica, dentro do templo, naquelas imagens que existem lá, eu já vi pessoas chegarem com um papelzinho, com um pedido, colocar no pezinho do santo ali ou da santa, seja da Virgem Maria, ou seja de qualquer um dos santos, e pedirem para eles isso. Os santos teriam poder para conseguir fazer algum milagre na vida de algum ser humano, e isso não pode se caracterizar como uma idolatria? Quer que eu comece? Pode ser. Bom, primeiro eu quero... Zero tempo primeiro aí, pra gente. 5 minutos aí. Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A gente precisa definir os termos. Eu quero entender o que seria adoração, porque o catolicismo não diz que a gente adora imagens. Uma coisa é veneração, outra coisa é adoração. Então, o proskineu, ele não necessariamente é adoração, porque Jacó se prostra 7 vezes a Esaú, né, como está na Bíblia, em Gênesis, e o termo ali é utilizado, proskineu, então aquilo não necessariamente é adoração divina. Creio que você não vai falar que Jacó estava errado em se prostrar, e é o mesmo termo utilizado. Os concílios católicos que definiram, né, foi o 4º concílio de Constantinopla, ali no século, a veneração de imagens, utilizando esse termo como veneração. Mas só um minuto, o Jacó se prostrava para alguma imagem? Então, eu tô falando que o termo proskineu, que pode ser adoração divina, mas pode ser certo, não implica em adoração. Beleza. Você falou que implica em adoração. E a veneração de imagens, ela está contida na história da igreja desde sempre. Certo. Então, por exemplo, Santo Agostinho, ele cita quando a mulher ela se cura da cegueira porque acharam relíquia de Santo Estevão. Aí a mulher ela vai e toca na relíquia, ela se cura da cegueira. E ele fala, né, o mártir Santo Estevão. E qual que é a base disso? É o próprio São Paulo. Quando São Paulo morre, os cristãos, eles não guardam as suas vestes, as vestes de São Paulo, né, para a veneração. Então, é isso, né? É como diz São João Damasceno. A imagem, ela fala algo que o escrito não pode dizer. Muitas pessoas não sabem ler. E a imagem, ela remete àquilo, né? Como diz São Policarpo. Ele tinha uma imagem de Apocalipse que ele recebeu de São João, né? Você quer falar alguma coisa? Perfeito. Só complementando aqui o que o Tades falou, uma coisa que eu percebo nesse debate entre católicos e protestantes é uma diferença terminológica. Em primeiro lugar, na minha visão, os protestantes não conseguem conceituar de modo objetivo o que seria adoração, veneração e idolatria. Eles acabam confundindo esses termos e, na maioria das vezes, eles acabam reduzindo o seu significado. Idolatria, para a Igreja Católica, seria justamente o que o Catecismo fala. Consiste em divinizar o que não é Deus. Ou seja, significa que você está adorando, significa adorar um ídolo. Ídolo é um falso Deus. Isso seria idolatria. Mas o que seria adoração? Adoração, justamente, seria amar algo sobre todas as coisas e reconhecê-lo como fundamento do próprio ser, fundamento ontológico do próprio ser. Isto é, significa reconhecer que é o Deus Criador Supremo de todas as coisas. Então, isso seria a latria. E a veneração, que é a adulia, seria, portanto, a honra que é dada a alguém. E também ela vem acompanhada, normalmente, quando se trata dos santos do céu, de um pedido de intercessão. Então, tendo falado esses termos, a gente passa para essa questão dos ícones. Os ícones e das imagens. Ninguém adora o gesso, ou então a própria madeira por si mesma, mas a gente adora o que ela representa. Por exemplo,
A gente adora o Cristo representado. Cristo é Deus. Eu adoro Cristo. Quando eu vejo uma imagem, eu me recordo de Cristo. E assim, a honra que é prestada à imagem passa ao protótipo, como fala São Basílio Magno. Só complementando também, a honra, isso está no catecismo, a honra prestada às imagens é uma veneração respeitosa, não uma adoração, que só se deve a Deus. Portanto, na Igreja Católica, ninguém adora os santos, a gente venera, isso é, a gente honra os santos e pede que eles intercedam para que Deus opere milagres, ou seja, eles não agem por si mesmos, mas eles agem enquanto intercessores. Até porque existe algo chamado comunhão dos santos, e como eles estão no céu, eles conseguem ouvir as nossas súplicas. Respondendo também a segunda pergunta, os santos têm poder para realizar milagres? Eu queria só recordar que, ainda em vida, por exemplo, os santos já operavam milagres. Isso não era visto como algo contra a onipotência de Deus, ou então dividindo a onipotência de Deus para com os santos. Muito pelo contrário, porque os santos, quando eles fazem um milagre, se a gente pode falar assim nesse termo, eles estão fazendo apenas a intercessão, e é Deus quem faz o milagre. Então a gente vai ter, por exemplo, Pedro curando um coxo, a gente vai ter a sombra de Pedro curando doentes, a gente tem Pedro ressuscitando Tábita, a gente vai ter Paulo curando um coxo em Listra, a gente vai ter também milagres extraordinários feitos por São Paulo, a gente tem Filipe, diácono, expulsando demônios. Enfim, eu posso citar aqui vários outros exemplos dos santos operando milagres, mas assim como os santos no céu, São Paulo, por exemplo, e São Pedro, podem operar milagres, eu estou me referindo justamente a essa intercessão. Eles intercedem e Deus faz o milagre, entendeu? Bom, antes da gente passar aqui, vou pedir, por favor, aqui, fala mais um pouquinho no microfone, Thales. Só tá dizendo, alô. Ele falou baixo mesmo, mas o pessoal tá dizendo que na verdade tá picotando. Tá picotando? Vê, por favor, aí, produção. De novo o microfone do Thales. Recita o credo aí pra gente... Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado Tá conferindo criado, aí como é que tá? consubstancial ao Pai, em todas as coisas foram feitas, também por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo. Foi? Bem? É só você falar um pouquinho mais alto. Tá. É isso. Só. Bom, 5 minutos ali, por favor. Bom, como você quiser a palavra, você fala, tá? Vamos lá. O Thales, ele cita Jacó se prostrando diante de Esaú. Há uma equiparação, falsa equivalência aí. Primeiro, que Esaú estava vivo. Jacó não se prostra a Esaú pedindo favores, benefícios espirituais ou de nenhuma ordem extranatural. Ali é um contexto de honra e Jacó teme pela sua própria vida. É um mero contexto de honra humano, de um vivo para com o vivo, não com ninguém que não está na esfera natural. Segundo, Thales citou alguns pais da igreja, como Agostinho, por exemplo, para falar da imagem, mas o Concílio de Elvira, em 306, já falava que era proibido o uso de imagem no culto, inclusive pinturas, justamente para que as pessoas não se prostrassem a ela. Eu entendo que o Concílio de Elvira eles podem rebater, alegando não ser universal, mas é um concílio formal da igreja. Outro ponto, foi dito que lá no céu eles intercedem. Só que as escrituras deixam claro no livro de Timóteo que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse papel não cabe a mais ninguém. Segundo as escrituras, cabe única e tão somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro detalhe, foi dito que os santos no céu podem fazer milagres no nosso mundo físico, no nosso mundo terreno. Isso é um tanto quanto contraditório com as escrituras, que deixa muito claro que alguém que morreu não tem poder de interferir no mundo físico. Vide, por exemplo, o caso da parábola, ou se você quiser tomar como texto literal, pode ser também, do rico e do Lázaro, onde a pessoa não tinha nenhum poder sobre o mundo físico. Pelo contrário, ela pede a Abraão no texto para que Abraão envie mensageiros ou envie o próprio Lázaro. E a resposta é muito clara, há um abismo e não é possível, isso não é algo, eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Então essa interferência espiritual de pessoas que já morreram no mundo físico é biblicamente improvável, biblicamente vetada. Outro ponto, essa ideia de mortos fazerem milagres se baseando no que eles fizeram enquanto estavam vivos. Primeiro ponto, eles não fizeram o milagre de si mesmos, fizeram pelo poder do Espírito Santo, conforme Jesus Cristo disse, recebereis virtudes ao vir sobre vós do Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Se quiser falar, você fala, tá? Não, tá bom demais. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8.
Segundo, os milagres que eles realizaram enquanto vivos, nunca em nenhum ponto das escrituras foram colocados como se fosse sobrepujante à sua vida. Ou seja, como se aqueles milagres tivessem uma continuidade temporal, infligindo no mundo natural depois de suas mortes. Isso não é prática escriturística, isso não é prática presente no primeiro século da igreja, isso é uma prática posterior, uma doutrina formulada, criada a posteriori. Um outro ponto que é interessante notar acerca dessa questão de imagens. Os nossos irmãos católicos aqui falaram sobre latrel, dulia, e falaram sobre proskenissi, proskineno, né, a palavra grega. A questão é, como você vai diferir isso na prática? Como você vai diferir o que é dulia e o que é latrel, o que é dulia, o que é proskenissi, o que é proskineno? Na prática, porque a pessoa se ajoelha diante da imagem, ela chora, ela beija os pés da imagem, ou a mão, ou sei lá o que, ela beija a imagem, ela chora, ela se emociona, ela se derrama diante daquela imagem, ela coloca confiança nela naquela imagem. Eu entendo que a teologia, até ela pode nos livros dizer algo diferente, mas na prática não é o que nós vemos. Na prática o que nós vemos é as pessoas declarando-se as imagens, declarando seu amor. Quando nós fazemos comparações com textos bíblicos onde houve o proskenissi, o proskineno, de pessoas que se prostraram, nenhuma desses momentos em que as pessoas se prostraram é em um culto, é em um ambiente cultico. Aliás, se você pegar a carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 11, 12, 13, Paulo está falando justamente instruindo o culto. Em nenhum lugar tem imagem de Elias, de Moisés, de Enoque, de Abraão, de nenhum patriarca. Você não vê a imagem como presente. O que você vê como presente? Salmos, cânticos, profecias, pregação, exortação, edificação. É isso que você vê presente no culto. É isso que você vê em todas as escrituras. Todas as vezes que a Bíblia vai falar do culto, ela nunca coloca imagem. Então, se a ideia de imagem fosse algo realmente vívido na igreja, deveria ser vívido na igreja primitiva. A igreja do primeiro século, a igreja bíblica, deveria ter essa prática. E nós não encontramos isso em nenhum lugar das escrituras. E aí, passando a palavra para os nossos amigos, eles vão ter a oportunidade de abrir as escrituras e mostrar aonde é que tem imagem em culto dentro das escrituras. Quer começar falando? Posso começar assim. Concordo, falo Thiago? depois de já. 100%. Tá bom. Então vamos lá. Respondendo aqui ao Diego, o primeiro ponto a gente reitera, tá tendo uma divergência aqui no conceito de adoração. Como eu acabei de explicar, a adoração pra gente não é a mesma coisa que tá simbolizando pra ti. Tu estás dizendo que adorar é se prostrar, se ajoelhar. Tu estás dando exemplos a partir disso. O conceito católico não é um mero ato isolado material, mas pelo contrário, a adoração ela vai ser um ato espiritual. O ser humano ele não é só composto por matéria, mas também por espírito. Então não seria apenas se prostrar, porque existem várias passagens na Bíblia onde está tendo uma prostração sem necessariamente exigir que se diga que tem uma verdadeira adoração, uma latria, né? Então, o que acontece? Quando a Igreja Católica conceitua, ela fala que a adoração nada mais é do que amar sobre todas as coisas e reconhecer enquanto o fundamento ontológico do ser, ou seja, criador e mestre de todas as coisas. Ninguém faz isso com os santos. É, de fato, uma distinção intelectiva, até porque o ser humano ele não é feito só de matéria, mas também de espírito. E, enquanto ente racional, a gente distingue de modo muito nítido, muito claro, o ato de adorar e o ato de venerar. A veneração nada mais é do que uma honra. Além disso, essa questão do concílio de Elvira, que como você mesmo falou, ele é um concílio regional, não era um concílio que se aplicava a toda a igreja. De fato, ele falou contra as imagens, só que isso não representa o consenso moral dos pais da igreja até então. Tanto é verdade que tanto no Oriente quanto no Ocidente, a igreja católica sempre venerou as imagens. Então, ainda que tenha um pai da igreja ou um pai antigo, né, algum cristão primitivo que era contra o uso, isso não necessariamente significa que o consenso moral, isso é, a posição prevalecente que estava disputando essas querelas eclesiásticas naquela época, reconhecia a posição do concílio de Elvira. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. De fato, só há um mediador de redenção, a gente não nega isso, que é o Cristo. Agora, o próprio Timóteo, o próprio livro de Timóteo vai exatamente cobrar o quê? Vai exortar, melhor dizendo, que nós intercedamos uns pelos outros.
Então, essa intercessão, ela não exclui a questão da mediação redentora de Cristo. Por fim, eles não fizeram milagres por si mesmos, mas por obra do Espírito Santo, foi o que você disse. Eu concordo com isso. Como eu acabei de dizer, o santo, ele vai interceder para Deus e Deus faz o milagre. Isso eu estou de acordo. Não há imagens presentes nos locais de culto. Aí eu discordo de você. Se a gente for pegar o cristianismo primitivo, mesmo antes do Concílio de Nicéia, a gente vai ter, por exemplo, a igreja de Dura Europos na Síria, recheada de imagens. A gente tem também as catacumbas romanas, recheadas de imagens, isso mesmo antes do imperador Constantino. E, por exemplo, só para citar aqui um exemplo de invocação dos santos, pré-niceno, a gente tem o Culto dos Santos na Antiguidade Tardia, que é um projeto acadêmico da Universidade de Oxford, onde ele fala que nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, há mais de 600 grafitos em latim e em grego nas paredes com invocações diretas a São Pedro e a São Paulo. Por exemplo, eles são datados de 250 d.C., ainda no século III antes de Constantino, que veio no século IV. E falam expressamente: Pedro e Paulo, intercedei por Vítor. Pedro e Paulo, lembrai de nós. Ó Paulo e Pedro, intercedei por nós. Isso daí está na área chamada Tríclea, lá das catacumbas de São Sebastião. E os papas eram quem administravam as catacumbas romanas daquela época. Por fim, a gente também pode citar, e eu queria até depois que a produção pudesse colocar aqui na tela, as catacumbas de Santa Comodila e também as catacumbas, as catacumbas romanas que eu enviei aqui, porque vai mostrar expressamente os ícones cristãos primitivos sendo utilizados pela igreja dos primeiros séculos. Vou falar nesse tempo, só falando uma coisa. Eu citei Jacó e Esaú não para provar intercessão, e sim para provar que se prostrar diante de uma imagem não necessariamente é adoração. Aí ele falou sobre Elvira. Em nenhum momento Elvira fala que está proibido a veneração de imagens nos cultos. Você pode mostrar o cânon exato em que diz isso. Sobre Santo Hipólito de Roma. Acabou o tempo, Renício? Pode falar? Acabou. Deixa ele finalizar. Tá, eu ia falar sobre Santo Hipólito de Roma. Antes mesmo disso, aí no século II, ele pede a intercessão dos 3 mártires de Daniel. Né? Ele fala, nos ajude, né, a ter... de Daniel, né? Nos ajude a ter uma melhor fé, né? E ele implora a intercessão desses 3 mártires.